Você já se sentiu acorrentado, preso por um hábito, um desejo, uma compulsão que te arrasta para longe da vida que você sonhou? Como se uma força invisível sabotasse suas melhores intenções dia após dia. E se eu te dissesse que a Escritura Sagrada já alertava: porque o que quero fazer, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos capítulo 7, versículo 15. Essa não é apenas a confissão de um homem antigo, é o eco da sua própria alma lutando. Bem-vindo a uma jornada que não promete soluções fáceis, mas uma verdade que pode te libertar. O título que nos guia é: A chave para vencer seus vícios não está na força, mas nesta verdade espiritual, uma centelha inspirada na sabedoria de Napoleon Hill. Muitos tentam quebrar as correntes dos vícios com a força bruta da vontade, com promessas vazias feitas à meia-noite, apenas para encontrar o mesmo desapontamento na manhã seguinte. Eles lutam, cerram os punhos, declaram guerra contra si mesmos. Mas a força, meu amigo, minha amiga, muitas vezes só aperta os nós da armadilha. É como tentar apagar fogo com mais fogo. Napoleon Hill, ao estudar os gigantes de seu tempo, aqueles que ergueram impérios a partir do nada, descobriu algo profundo sobre a mente humana. Ele percebeu que a verdadeira transformação não nasce da coerção, mas da convicção, não da batalha externa, mas da rendição interna a um poder maior, a um princípio mais elevado. Existe uma verdade espiritual, um segredo sussurrado, através dos séculos, que reside não no combate feroz, mas na compreensão silenciosa. Este vídeo não é sobre força, é sobre descoberta. É sobre encontrar uma chave, não um martelo. Uma chave que já está em suas mãos, esperando para ser reconhecida. Você está pronto para parar de lutar e começar a enxergar? A verdade que estamos prestes a desvendar pode ser o farol que te guiará para fora da tempestade que ruge dentro de você. Para entender a profundidade dessa verdade espiritual, precisamos primeiro encarar a natureza do vício, não como um inimigo monstruoso e invencível, mas como um sintoma, um mensageiro distorcido de uma necessidade não atendida, de uma dor não curada. Os vícios, sejam eles em substâncias, em comportamentos, em pensamentos autodestrutivos, são, na sua essência, uma busca equivocada por alívio, por escape, por um momento de paz num mundo interior caótico. Eles são a alma gritando por algo que lhe falta, mas procurando nos lugares errados. Pense nisso. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que seria a última vez? Quantas manhãs você acordou com o peso do arrependimento, jurando que daquele dia em diante tudo seria diferente? Essa força de vontade, essa determinação momentânea, é como uma onda que quebra na praia, poderosa em seu impacto inicial, mas rapidamente se dissipa, incapaz de mudar a maré. Hill nos ensinou que a autodisciplina genuína não é uma prisão autoimposta, mas o resultado de um desejo ardente por um propósito maior. Sem esse propósito, sem essa visão clara do que se quer alcançar, a força de vontade é um general sem exército, lutando uma batalha perdida. A sociedade nos condiciona a acreditar que a fraqueza é a causa do vício, que os fracos sucumbem e os fortes resistem. Mas essa é uma meia-verdade perigosa. Já viu pessoas incrivelmente fortes, resilientes em tantas áreas da vida desmoronarem sob o peso de uma compulsão? Médicos, advogados, atletas, líderes, ninguém está imune, porque o vício não discrimina pela força de caráter que você demonstra ao mundo, mas pela fome da sua alma. A Bíblia nos adverte em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O caminho da força bruta contra o vício muitas vezes parece o certo, o lógico,
Mas sem a direção espiritual, ele pode te levar a um ciclo ainda mais profundo de frustração e autodestribuição. Napoleon Hill falava sobre a importância de um propósito principal definido. Quando sua vida é ancorada por um propósito que inflama sua alma, um objetivo que te puxa para frente com uma força magnética, os apelos dos vícios começam a perder o seu brilho. Não é que você os vence pela força, mas eles se tornam menos atraentes, menos relevantes diante da magnitude do seu chamado. O vício prospera no vazio, na ausência de significado. Ele preenche o espaço que deveria ser ocupado por seus sonhos, por sua fé, por sua contribuição única a este mundo. A verdade espiritual começa aqui. Descobrir ou redescobrir o seu propósito divino. Pergunte a si mesmo, não, como posso parar com isso, mas para que eu fui criado? A resposta a essa segunda pergunta contém uma força muito maior do que qualquer batalha que você possa travar contra si mesmo. Pense no agricultor que deseja uma colheita abundante. Ele não luta contra as ervas daninhas, arrancando-as com raiva todos os dias, apenas para vê-las retornar. Ele se concentra em nutrir o solo, em plantar sementes de qualidade, em garantir que suas plantas recebam água e luz solar. Ao fazer isso, as plantas desejáveis crescem tão fortes e viçosas que naturalmente sufocam as ervas daninhas, roubando-lhes o espaço e os nutrientes. Da mesma forma, a verdade espiritual para vencer os vícios não está em focar obsessivamente no comportamento que você quer eliminar, mas em cultivar ativamente os pensamentos, as emoções e as conexões espirituais que nutrem sua alma. Você planta fé, esperança e amor e assiste à fome por aquilo que te destrói definhar. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é nutrir o jardim da sua alma. A força é limitada, finita. Você pode, até conseguir por um tempo, suprimir um desejo pela pura teimosia. Mas a que custo? Vivendo em constante vigilância, com medo de cada gatilho, de cada momento de fraqueza? Isso não é liberdade, é uma prisão diferente. A verdade espiritual, por outro lado, é expansiva, infinita. Ela se baseia na compreensão de que você não está sozinho nessa luta. Hill, em sua obra, frequentemente aludia ao poder da mente mestra, da conexão com uma inteligência infinita. Para nós, essa inteligência infinita tem um nome: Deus. A chave não é encontrar força sobre-humana dentro de si, mas conectar-se à fonte de toda força. É reconhecer a sua dependência, não como uma fraqueza, mas como o portal para um poder que transcende suas limitações. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A moderação, o autocontrole verdadeiro, não vem do seu esforço isolado, mas como um dom do Espírito quando você se alinha com ele. Muitas pessoas veem o vício como uma falha moral, um pecado a ser punido. E embora o comportamento autodestrutivo certamente nos afaste da luz de Deus, a verdade espiritual nos convida a olhar com mais compaixão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Jesus não condenou a mulher adúltera, ele a convidou a uma nova vida, dizendo, vai-te e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Havia ali um reconhecimento da sua humanidade, da sua luta, e uma oferta de graça, não de condenação. A força julga, a verdade espiritual restaura. A força exige perfeição imediata. A verdade espiritual entende o processo, a jornada de cura. Quando você começa a se ver através dos olhos dessa compaixão divina, algo muda. A vergonha, que é um dos maiores combustíveis do vício, começa a perder o seu poder. E no lugar da vergonha, pode finalmente nascer a esperança.
Esta é apenas a superfície da verdade que ansiamos desvendar. Uma verdade que não reside na tensão dos seus músculos, mas na quietude da sua alma rendida. Então, se a força bruta não é a chave, se cerrar os dentes e lutar contra si mesmo é um caminho para mais exaustão e desespero, onde reside a verdadeira esperança de libertação? A resposta, meu amigo, minha amiga, começa a surgir quando desviamos o olhar da batalha externa para a paisagem interna da nossa alma. Napoleon Hill, em sua busca pelos segredos do sucesso e da realização pessoal, não se limitou a estratégias de negócios ou técnicas de persuasão. Ele compreendeu que na raiz de toda conquista duradoura existe uma força motriz que transcende o meramente físico ou intelectual: a fé. Não uma fé cega ou passiva, mas uma fé ativa, uma convicção inabalável na presença e no poder de algo maior que nós mesmos. Essa verdade espiritual que buscamos não é um dogma religioso específico, embora possa ser encontrada no coração de muitas tradições espirituais. É o reconhecimento de que somos mais do que carne e osso, mais do que um conjunto de impulsos e desejos. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E é no alinhamento com essa natureza espiritual que encontramos o poder de transcender as garras do vício. O vício, veja bem, é uma tentativa de preencher um vazio espiritual com substitutos terrenos. É a sede da alma tentando ser saciada em fontes poluídas. Você pode lutar contra a sede o quanto quiser, mas enquanto não encontrar a água pura, a ânsia permanecerá. Pense nas palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele não disse: lutem mais arduamente, sejam mais fortes. Ele ofereceu um convite ao descanso, à entrega. Essa entrega não é uma admissão de derrota no sentido mundano, mas uma rendição da luta inglória do ego, que insiste em controlar tudo, em resolver tudo por conta própria. É o reconhecimento humilde de que há feridas que apenas o divino pode curar, correntes que apenas a graça pode quebrar. Hill falava da autossugestão como um princípio para reprogramar a mente subconsciente. E isso é crucial. Nossos vícios são profundamente enraizados em padrões de pensamento, em crenças limitantes que sussurram em nosso subconsciente. Eu não consigo, eu não mereço ser livre. Isso é mais forte do que eu. Tentar vencer o vício apenas com a lógica da mente consciente, enquanto o subconsciente continua a transmitir essas mensagens de derrota, é como tentar remar contra uma correnteza poderosa. A verdade espiritual nos convida a ir mais fundo, a semear no terreno fértil do nosso subconsciente novas sementes, sementes de fé, de esperança, de identidade divina. Imagine que sua mente é um jardim. Os vícios são como ervas daninhas teimosas que insistem em brotar. A força bruta seria arrancar essas ervas todos os dias. Um trabalho exaustivo e muitas vezes desanimador, pois elas sempre parecem voltar. A verdade espiritual, no entanto, é como cultivar flores e plantas vigorosas nesse jardim. Ao focar em nutrir o que é bom, belo e verdadeiro, pensamentos de gratidão, atos de amor, momentos de conexão com o Criador, você fortalece as plantas desejáveis. Com o tempo, elas crescem tanto e se tornam tão vibrantes que naturalmente ocupam o espaço das ervas daninhas, privando-as da luz e dos nutrientes. Não é que você lutou contra as ervas daninhas até a morte. Você simplesmente cultivou algo mais poderoso. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Este é o manual para a jardinagem da alma. Um dos maiores obstáculos na superação dos vícios é a culpa e a vergonha. Sentimentos que nos paralisam, que nos fazem sentir indignos de ajuda, indignos de uma vida melhor. A força, muitas vezes, alimenta essa vergonha. Cada recaída se torna uma prova da nossa fraqueza, do nosso fracasso. Mas a verdade espiritual nos oferece um antídoto poderoso: a graça. A compreensão de que somos amados incondicionalmente, não por sermos perfeitos, mas simplesmente por sermos. Que o perdão está sempre disponível, não como uma licença para errar, mas como uma ponte para recomeçar. Quando você internaliza essa graça, a necessidade de se punir, de se esconder na sombra do vício, começa a diminuir. O Salmo 103, versículo 12, nos lembra: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Essa é a promessa da libertação espiritual, uma distância infinita colocada entre você e seus erros passados. Quando você se volta para a luz, Napoleon Hill também enfatizou o poder da mente mestra. A ideia de que quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia por um propósito comum, uma terceira mente, invisível e intangível, é criada, uma força que amplifica o poder de todos os envolvidos. No contexto da superação de vícios, isso é vital. Tentar vencer sozinho é uma jornada árdua e solitária. A verdade espiritual nos encoraja a buscar comunhão, a compartilhar nossas lutas em ambientes seguros e de apoio, a nos conectar com outros que entendem a jornada e que podem oferecer encorajamento e responsabilidade. Seja um grupo de apoio, uma comunidade de fé, um mentor espiritual. Essa conexão humana, imbuída de um propósito espiritual, pode ser o catalisador para uma transformação profunda. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Há um poder exponencial na comunhão focada no divino. Lembre-se, a chave não é a ausência de desejo, mas a presença de um desejo maior. O vício oferece uma promessa falsa de prazer, de escape, de preenchimento. A verdade espiritual nos conecta com a fonte de todo o verdadeiro prazer, de toda a verdadeira paz, de todo o verdadeiro preenchimento. Quando você experimenta, mesmo que brevemente, a alegria que vem de um propósito alinhado com o divino, de uma conexão genuína com o Criador e com o próximo, o brilho artificial do vício começa a empalidecer. Não é uma questão de não posso, mas de não quero mais, porque você encontrou algo infinitamente melhor. Essa jornada de substituição, de cultivar o bem em vez de apenas lutar contra o mal, requer paciência e persistência, mas é uma persistência nascida da esperança, não do desespero. É a persistência do jardineiro, que sabe que a semente plantada, mesmo que invisível sob a terra por um tempo, está viva e, com o cuidado certo, inevitavelmente romperá a superfície e florescerá. Sim, vamos adentrar agora nas veredas práticas, nos caminhos pelos quais essa verdade espiritual pode se tornar carne e osso em sua existência diária, iluminando a senda para longe das sombras do vício. Aplicar essa verdade espiritual no cotidiano não é seguir uma receita de bolo, com passos exatos e resultados garantidos em tempo recorde. É antes um convite a uma nova maneira de ser, de perceber e de se relacionar com o mundo interior e exterior. Começa com a quietude, com a disciplina de silenciar o barulho externo para ouvir a voz mansa e delicada que fala no âmago do seu ser. Em um mundo que idolatra a correria e a distração constante, reservar momentos para a meditação, para a oração, para a simples contemplação, não é um luxo, mas uma necessidade vital. É nesses oásis de silêncio que a semente da fé é regada,
que a clareza sobre o seu propósito começa a emergir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos convida o Salmo 46, versículo 10. Nesse aquietar-se reside um poder imenso, o poder de se desconectar das exigências frenéticas do vício e se reconectar com a fonte de toda a paz. Napoleon Hill insistia na importância de um propósito principal definido e na criação de um plano para alcançá-lo. No contexto espiritual, isso se traduz em identificar os valores divinos que você deseja que governem sua vida: amor, compaixão, integridade, serviço. E então, conscientemente, planejar como manifestar esses valores em suas ações diárias. Se o vício te empurra para o egoísmo, pratique atos de generosidade, mesmo que pequenos. Se ele te isola, busque conexões humanas significativas. Não se trata de uma nova lista de tarefas para se sobrecarregar, mas de uma reorientação do coração. Cada escolha, por menor que pareça, se torna uma oportunidade de afirmar sua nova identidade espiritual, de enfraquecer as raízes do velho homem e fortalecer o novo. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. A renovação do entendimento é um processo ativo, diário. Outro pilar fundamental é a prática da gratidão. O vício floresce na mentalidade de escassez, na sensação de que algo está faltando, de que você precisa de mais para se sentir completo. A gratidão é o antídoto direto para essa mentira. Ao treinar sua mente para reconhecer e apreciar as bênçãos que já existem em sua vida, desde o ar que você respira até os relacionamentos que te sustentam, você muda sua vibração interna. Hill entendia que uma atitude mental positiva era crucial para o sucesso. A gratidão é uma das formas mais elevadas de positividade, pois ela ancora você no presente e abre seu coração para receber mais do bem. Comece e termine seu dia listando coisas pelas quais você é grato. Parece simples, talvez até simplista demais, diante da força de um vício, mas essa prática constante reprograma seu foco do que falta para o que abunda. Em tudo dai graças, nos ensina 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Não por tudo, mas em tudo, reconhecendo que mesmo nos desafios há lições e oportunidades de crescimento. A verdade espiritual também nos chama a uma honestidade radical conosco mesmos. É preciso coragem para admitir a profundidade do problema, para reconhecer os gatilhos, as desculpas, as mentiras que contamos a nós mesmos para justificar o comportamento viciante. Hill, em sua obra Mais Esperto que o Diabo, fala sobre o perigo da deriva, de viver sem rumo, sendo controlado por circunstâncias e hábitos negativos. Para sair da deriva, é preciso um autoexame implacável, mas feito com compaixão, não com autojulgamento destrutivo. Esse processo de trazer à luz o que está escondido nas sombras é doloroso, mas essencial. Como está escrito em João, capítulo 3, versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A luz da verdade expõe, mas também cura. Considere também o poder das afirmações, um eco do princípio da autossugestão de Hill, mas não afirmações vazias, repetidas mecanicamente. Estamos falando de declarar verdades espirituais sobre sua identidade e seu futuro, verdades alicerçadas na palavra de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. O Espírito que habita em mim é maior do que o que está no mundo.
Ao meditar nessas verdades, ao internalizá-las, até que se tornem parte do seu sistema de crenças, você começa a minar as fortalezas mentais que o vício construiu. Não é sobre enganar a si mesmo, mas sobre alinhar sua mente com a realidade espiritual que muitas vezes é obscurecida pela dor e pela desesperança. Porque como imaginou na sua alma, assim é, nos lembra Provérbios capítulo 23, versículo 7. Mude seus pensamentos mais profundos e você mudará sua vida. E, crucialmente, a aplicação dessa verdade espiritual envolve serviço. O vício é inerentemente autocentrado. Ele nos encolhe, nos fecha em nosso próprio mundo de dor e desejo. O serviço aos outros nos expande, nos tira de nós mesmos e nos conecta com algo maior. Jesus disse: maior amor não tem ninguém do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Dar a sua vida não significa apenas morrer fisicamente, mas dedicar seu tempo, seus talentos, seus recursos para abençoar e elevar os outros. Quando você se concentra em aliviar o sofrimento alheio, em contribuir para o bem-estar de sua comunidade, seus próprios problemas e compulsões começam a perder a força. Você encontra um propósito que transcende sua luta pessoal, e nesse propósito encontra uma força e uma alegria inesperadas. Napoleon Hill observou que os homens e mulheres mais bem-sucedidos eram aqueles que prestavam mais e melhores serviços. Essa lei se aplica tanto ao sucesso material quanto à libertação espiritual. Lembre-se, essa não é uma batalha a ser vencida em um dia. É uma peregrinação, uma jornada de transformação contínua. Haverá momentos de tropeço, dias em que a velha natureza parecerá mais forte. Nesses momentos, a chave não é sucumbir à condenação, mas agarrar-se ainda mais firmemente à graça, renovar seu compromisso com a verdade espiritual e continuar caminhando, um passo de cada vez. A persistência que Hill tanto valorizava aqui se reveste de uma qualidade espiritual, a perseverança na fé, a confiança de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Certamente. Prepare-se, pois agora adentramos o coração da tempestade, o ponto onde a verdade se torna tão cortante quanto o bisturi de um cirurgião, separando o que é doente do que é vital. Chegamos a um ponto crucial, um divisor de águas na sua jornada. Até aqui falamos de chaves, de verdades espirituais, de cultivar jardins na alma. Mas há uma realidade que precisamos encarar de frente, sem véus, sem eufemismos. Napoleon Hill, em sua obra audaciosa Mais Esperto que o Diabo, personificou as forças negativas que nos arrastam para a derrota, para a mediocridade, para o vício. Ele as chamou de o diabo, o mestre da deriva, aquele que se aproveita da indecisão, do medo e da falta de propósito para nos manter acorrentados. Esta entidade, seja ela uma força externa ou a personificação das nossas próprias fraquezas, mais sombrias, se alimenta da sua inércia, da sua desesperança. Ela sussurra que a mudança é impossível, que você nasceu assim, que o vício é o seu destino. E a verdade mais difícil, aquela que muitos evitam, é que esta força não pode ser vencida com meias medidas, com uma fé morna ou com um compromisso pela metade. A libertação exige uma decisão tão profunda, tão visceral, que ecoa por cada fibra do seu ser. Não é um talvez eu tente, não é um vamos ver no que dá, é um basta. É um grito de guerra da sua alma, declarando que você não será mais um joguete nas mãos das suas compulsões. É o momento em que você, como o filho pródigo da parábola, cai em si e decide retornar à casa do Pai, não importa quão longa e árdua seja a jornada. Ninguém pode servir a dois senhores, alertou Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 24.
Ou você serve a verdade espiritual que liberta, ou continua escravo da ilusão que o vício oferece. Não há meio termo neste campo de batalha. Pense na história bíblica de Jacó lutando com o anjo. Ele lutou a noite inteira e só foi abençoado quando se agarrou com todas as suas forças, mesmo ferido, e disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis, capítulo 32, versículo 26. Essa é a intensidade da decisão que a verdadeira libertação exige. É uma recusa obstinada em soltar a promessa de Deus, mesmo quando a dor é excruciante, mesmo quando a dúvida tenta te sufocar. Não é força bruta contra o vício, mas uma tenacidade espiritual inabalável na busca pela bênção da liberdade. Hill descobriu que os homens e mulheres que alcançavam grandes feitos tinham em comum uma definitude de propósito, aliada a uma fé que não conhecia a palavra impossível. Eles não apenas desejavam, eles decidiam e então queimavam todas as pontes para a retirada. Você precisa entender isto. O vício prospera na ambiguidade, na porta entreaberta para a recaída. A verdade espiritual exige que você feche essa porta, tranque-a e jogue a chave fora. Simbolicamente falando, claro, significa tomar medidas, práticas e radicais para remover os gatilhos, para mudar ambientes, para cortar relações que te puxam para baixo. É um ato de amor próprio, por mais doloroso que seja no curto prazo. A revelação aqui é que a sua identidade não está no seu vício. Você não é um viciado. Você é um filho, uma filha do Altíssimo, temporariamente enredado em um comportamento destrutivo. O vício é o que você faz, não o que você é. E quando você internaliza essa verdade, o poder da vergonha começa a se dissipar como névoa sob o sol da manhã. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos lembra que a luta é universal. Mas o versículo seguinte oferece a redenção. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A sua justificação, a sua nova identidade, não vem dos seus esforços para ser perfeito, mas de aceitar o presente da graça divina. E aqui reside uma das verdades mais libertadoras e, para alguns, mais desconcertantes. Você não precisa esperar se sentir forte para começar a viver em liberdade. A força vem no caminhar, não antes dele. É como a história de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Quando desviou o olhar para a tempestade, começou a afundar. A sua força não está em si mesmo, mas na sua conexão constante e focada com a fonte de toda a força. A oração, a meditação na palavra, a comunhão com outros que partilham da mesma fé, essas não são apenas práticas religiosas, são os seus canais de suprimento de poder espiritual. O clímax desta jornada interior acontece quando você percebe que a verdade espiritual não é um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma pessoa a ser conhecida, o próprio Cristo que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Ele não apontou para um caminho, ele é o caminho. A libertação definitiva do vício não é uma técnica, mas uma transformação de relacionamento. É trocar a falsa intimidade com o seu vício pela verdadeira intimidade com o seu Criador. E nessa troca, você descobre que o vício prometia, consolo, prazer, escape, era apenas uma imitação barata do que a presença de Deus oferece em abundância e pureza. Reflita sobre isto. O medo é o carcereiro da alma. Medo de não conseguir, medo do sofrimento da abstinência, medo do desconhecido, medo de enfrentar a vida sem a muleta do vício. Napoleon Hill afirmou que o medo é o principal instrumento do diabo, mas a Bíblia nos diz repetidamente:
Não temas, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A verdade espiritual é o antídoto perfeito para o medo, pois ela te ancora em um amor que lança fora todo medo, em um poder que é maior do que qualquer adversidade. A decisão de abraçar essa verdade é o primeiro passo para sair da cela do medo e caminhar sob o céu aberto da liberdade. A batalha pode parecer interna, mas suas consequências são eternas. A escolha é sua e é agora, com toda certeza. Agora que atravessamos o fogo da revelação, vamos reunir os tesouros que encontramos e selar esta jornada com a sabedoria que ecoa para além do silêncio. Percorremos um longo caminho juntos, desvendando os fios emaranhados do vício e buscando não um remendo temporário, mas a chave para vencer seus vícios, que reside não na força, mas em uma profunda verdade espiritual. Relembremos os marcos desta travessia. Começamos por reconhecer a futilidade da luta baseada apenas na vontade própria, aquela força que se esvai como areia por entre os dedos. Vimos que o vício, em sua essência, é um grito da alma por algo que lhe falta, uma busca equivocada por preenchimento em fontes vazias. Napoleon Hill, com sua perspicácia sobre a natureza humana, nos ensinou sobre a importância de um propósito principal definido, uma visão que inflama a alma e redireciona nossas energias. E as Escrituras Sagradas ecoaram essa sabedoria, mostrando que quando andamos em espírito, cultivando os frutos da alma, amor, alegria, paz, paciência, as obras da carne, os vícios que nos atormentam perdem seu poder de atração. Não porque os combatemos diretamente com fúria, mas porque algo maior e mais belo tomou seu lugar. Exploramos a necessidade de uma entrega, não como sinal de fraqueza, mas como um ato de suprema inteligência espiritual. A rendição do ego, temoso ao poder e à sabedoria de Deus. Falamos sobre reprogramar o subconsciente, não com truques mentais, mas com a internalização de verdades divinas, afirmando nossa identidade como filhos amados, destinados à liberdade e não à escravidão. A gratidão emergiu como um escudo poderoso contra a mentalidade de escassez que alimenta o vício. E a honestidade radical conosco mesmos, como o farol que ilumina as sombras onde as compulsões se escondem. A importância da mente mestra de Hill encontrou seu paralelo espiritual na comunhão dos santos, na força que reside em compartilhar nossas lutas e vitórias com irmãos e irmãs na fé, lembrando que não estamos sozinhos nesta peregrinação. E no clímax de nossa jornada, confrontamos a necessidade de uma decisão inequívoca, um basta que ressoa do mais profundo do nosso ser, fechando as portas para o passado e abraçando com tenacidade a promessa da nova vida em Cristo. Entendemos que a verdadeira libertação não é a ausência de luta, mas a presença de um poder maior lutando em nós e por nós quando escolhemos alinhar nossa vontade com a vontade divina. A conclusão filosófica e emocional que emerge de tudo isso é que a liberdade do vício não é meramente a cessação de um comportamento prejudicial. É uma restauração da alma. É redescobrir a música que Deus colocou em seu coração, que o barulho do vício tentou abafar. É voltar a sonhar os sonhos que Ele sonhou para você. É entender que sua vida tem um valor inestimável, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por quem você foi criado para ser. A força pode te manter sóbrio por um tempo, mas só o amor de Deus por você e o seu amor despertado por Ele e pelo propósito que Ele te deu, pode te manter verdadeiramente livre e pleno. Esta jornada espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo de crescimento, de aprofundamento, de maior rendição e maior liberdade.
Haverá dias de sol e dias de tempestade. Mas a verdade espiritual, uma vez firmemente plantada no coração, torna-se uma âncora inabalável. Ela te lembra que cada queda pode ser um aprendizado, cada fraqueza uma oportunidade para o poder de Deus se aperfeiçoar em você. Como o apóstolo Paulo descobriu e registrou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que consolo e que força residem nesta promessa. Portanto, a chave não é um esforço hercúleo para se tornar perfeito da noite para o dia. É um convite diário para caminhar na graça, para se alimentar da verdade, para buscar a presença daquele que é a própria verdade. É aprender a viver a partir da sua nova identidade em Cristo, permitindo que Ele transforme você de dentro para fora. E agora eu te pergunto, enquanto você reflete sobre tudo o que foi dito, enquanto sente o peso e a esperança dessas palavras ecoando em sua alma, o que você fará com esta chave? Qual pequeno passo, qual decisão, qual ato de fé você está disposto a tomar hoje, não na força do seu braço, mas na confiança dessa verdade espiritual que acabamos de desvendar? Deixe essa pergunta ressoar em seu coração. Medite sobre ela, ore sobre ela. A sua jornada de transformação é única e ela importa profundamente. Então, aqui estamos, no limiar de uma nova compreensão. A jornada para vencer os vícios, como vimos, não é uma batalha campal, travada com a armadura enferrujada da força de vontade humana, mas uma peregrinação sagrada rumo ao centro do seu ser, onde a verdade espiritual reside e aguarda ser descoberta. A chave, repetimos, não está em cerrar os punhos com mais força, mas em abrir as mãos em rendição e o coração em fé. Lembre-se sempre, o vício é um sintoma de uma fome espiritual, e só o alimento espiritual pode verdadeiramente saciar essa fome. Qualquer outra tentativa é como beber água salgada para matar a sede, apenas intensifica o tormento. Napoleon Hill nos mostrou que a mente, quando imbuída de um propósito definido e uma fé ardente, pode mover montanhas. As Escrituras confirmam essa verdade de maneira ainda mais profunda, revelando que essa fé, quando depositada no Deus vivo, nos conecta a um poder que não apenas move montanhas, mas ressuscita o que estava morto dentro de nós. A sua luta contra o vício não é um sinal da sua fraqueza terminal, mas um convite para descobrir uma força que não é sua, uma força que é perfeita em sua aparente fraqueza, a força da graça divina. Não se engane, o caminho da verdade espiritual exige coragem. A coragem de ser honesto consigo mesmo, a coragem de abandonar velhos hábitos e confortos ilusórios, a coragem de confiar em algo invisível quando tudo ao seu redor grita o contrário. Mas essa coragem não nasce de você. Ela é um dom, um fruto do Espírito que você cultiva ao se aproximar da fonte. Cada passo de obediência, cada momento de oração, cada escolha por pensamentos de vida, em detrimento dos pensamentos de morte, fortalece esse músculo espiritual. A beleza desta verdade é que ela não depende da sua perfeição, mas da perfeição daquele que te chama. Não é sobre nunca mais cair, mas sobre aprender a se levantar de maneira diferente a cada vez. Não com autocondenação, mas com arrependimento genuíno e uma confiança renovada na graça que restaura. O pai do filho pródigo não esperou que ele se limpasse e se recompusesse antes de correr ao seu encontro. Ele o viu de longe, moveu-se de íntima compaixão e o abraçou. Essa é a imagem do coração de Deus para com você. Portanto, ao encerrarmos este tempo juntos, a mensagem central que desejo que permaneça gravada em sua alma é esta: a vitória sobre seus vícios não é uma conquista humana, mas um milagre divino que se opera através da sua fé e da sua rendição.
É um processo de transformação de dentro para fora, onde o velho homem, com seus desejos corruptos, dá lugar ao novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade de verdade. Leve consigo a certeza de que você não está sozinho. Há um poder maior disponível, uma sabedoria infinita para te guiar e um amor incondicional para te sustentar. Abrace os princípios de Napoleon Hill sobre a mente e o propósito, mas ancore-os na rocha eterna que é Cristo. Use a autossugestão para gravar a palavra de Deus em seu coração. Forme mentes mestras com aqueles que buscam a mesma luz. E, acima de tudo, cultive uma relação pessoal e vibrante com o seu Criador. O que você pensa sobre esta abordagem espiritual para vencer os vícios? Qual foi a maior revelação que você teve ao longo desta nossa conversa? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar e fortalecer outros que também estão nesta busca. E lembre-se, a liberdade é o seu direito de primogenitura espiritual. Reivindique-a. Mas se você acha que desvendar a chave para vencer os vícios é transformador, espere até descobrir os segredos que Napoleon Hill revelou sobre como o medo, essa sombra que paralisa tantos sonhos, pode ser não apenas confrontado, mas transmutado na mais poderosa força para o seu sucesso e sua paz interior. Esse será nosso próximo mergulho profundo. Até lá, caminhe na luz e na força que não vem de você, mas daquele que habita em você.